tendem a migrar para as paredes das veias, enquanto as hemácias tendem a ficar mais centralizadas. E isso, experimentalmente, ainda a gente está testando para ver o que já foi feito em simulação. Então, dá para a gente dar uma estudada com a mudança da rigidez, né, com cápsulas mais flexíveis e mais rígidas, o comportamento delas no escoamento de um tubo, simulando na mesma proporção que seria de uma veia de um corpo humano. Esse é o nosso prédio lá, a gente está convidando vocês, quem quiser fazer uma visita. Lá na PUC, né, o nosso prédio não fica dentro do campus, ele fica a 5 minutos do campus. É super charmoso, aqui é o Pão de Açúcar, não dá para ver direito. E o nosso grupo está aqui, mais ou menos, o professor Márcio. Essa é a Paula, aluna de IC, que estava fazendo os experimentos do escoamento das células. E a Maria, a Nicole e o Tiago estão aqui no workshop também. E aqui é um pedacinho lá da estrutura que a gente tem. A gente tem algumas coisas como parte de caracterização, parte de meios porosos, visualização, com câmeras de alta velocidade e tal. A gente tem um microscópio confocal agora, que acabou de chegar, e micro-PIV, entre outras coisas que a gente trabalha com microfluídica. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer contato, é só entrar em contato com o professor Márcio, que ele está bem aberto a parcerias e a colaborações. Eu gostaria de agradecer ao workshop pela oportunidade da apresentação, à PUC, ao laboratório de microfluídica lá que eu trabalho, a BG e a Shell, que foram quem patrocinou esse trabalho. Muito obrigada. Perguntas? Bom dia, Débora. Muito obrigado pela apresentação. Simplesmente queria saber se o PDMS e o álcool vinílico usam surfactantes também, porque eu acho que a água usa surfactante, né? Eu não entendi. O que é? Se o álcool polivinílico que você usa e o PDMS, os dois usam surfactantes. Não precisou usar surfactante, não. A gente usou o álcool polivinílico na fase externa, porque eu já tinha usado o álcool polivinílico em outros trabalhos no doutorado. Lá a gente usa muito também porque ele ajuda a dar um contraste bom na microscopia, né? E ele também atua na estabilização dessas gotas. A gente tentou com outros surfactantes, como Twin 80, e não deu muito certo. Então, o PVA ele funcionou bem porque ele gera essa estabilidade, mas depois a gente lava essas gotas. Então, provavelmente, ainda tem um filme de PVA ali ao redor dessas cápsulas, mas a gente ainda não caracterizou isso. Ainda sobra um pouquinho. Provavelmente, ainda sobra um filme de PVA. O que a Winter, que é uma professora colaboradora da gente, ela tinha feito antes, e ela comparou a permeabilidade dessas cápsulas com PVA e sem PVA. E ela percebeu que com PVA a permeabilidade é menor. Então, provavelmente, há a formação desse filme de PVA ao redor dessas cápsulas, além do PDMS. É uma possibilidade de estudar outros surfactantes que possam ser retirados com maior facilidade. Né? E uma última pergunta sobre os dispositivos davam para usar uma e outra vez? Porque, por exemplo, não. PDMS tende o PDMS cura dentro do dispositivo. Cada vez que a gente faz o experimento, o dispositivo vai para o lixo. É muito difícil retirar o PDMS de lá. Bom, muito legal mesmo o trabalho, essas cápsulas de PDMS. Minha pergunta é o seguinte: eu vi um vídeo que as bolinhas, as cápsulas, elas estavam vermelhas. Aquilo é como você... É um corante alimentício na fase interna. Do jeito que estava amarelinha, a gente usou um azul, um verde, só para a gente colocar na fase interna. Tá, a fase interna, então, ela é aquosa. É água. Minha pergunta, então, estava querendo mesmo saber sobre isso. Se você já tentou, por exemplo, colocar nanopartículas de ouro, por exemplo, dentro, porque a nanopartícula é uma suspensão aquosa, você coloca naquela fase tua aquosa, ao invés de um corante, colocar nanopartículas, e talvez você pode, sei lá, vislumbrar a construção de um sensor SPR, que é o que eu trabalho. Então, depois a gente vamos fazer essa parceria. Então, a gente estava pensando, inclusive, porque o sistema 20 para 1,
a gente percebeu, depois que a gente deixou lá um tempo, que as gotinhas começaram a liberar. O 20:1 e o 17,5:1, elas ficaram transparentes e a água ficou cor-de-rosa e amarela. Então, a gente começou a perceber que, como o poro das membranas provavelmente é maior, essas cadeias poliméricas estão mais afastadas umas das outras, porque tem menos agente de reticulação, esse pigmento está saindo ali, né? Então, isso seria também interessante, talvez, para um sistema de liberação. Dependendo da proporção que a gente tenha, com variação de espessura de membrana, também poderia ter uma liberação maior ou menor de algum ativo que a gente possa usar, né? Eu, como farmacêutica, eu fico doida para colocar um medicamento ali dentro para a gente tentar estudar a liberação controlada de fármacos. Acho que desse ponto de vista dá para fazer alguma coisa mesmo. Dá. Só que, assim, por enquanto, o objetivo do projeto é para aumentar a recuperação de petróleo. Então, essas são outras vertentes que acabam saindo da vertente inicial, né? Então, a gente tem abertura e possibilidade de essa parte mesmo do escoamento dessas cápsulas simulando hemácias e plaquetas. Isso foi uma ideia que surgiu depois do sistema ali, que a gente começou a pensar sobre isso. Então, assim, possibilidades tem várias, assim. Legal. Uma boa ideia, valeu. A gente conversa depois. Oi, tudo bom? Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela apresentação também, muito boa. Como eu não sou da área, eu fiquei um pouco curioso. Todos os seus experimentos foram feitos com corante, certo? Você via colorimetricamente como é que funcionava. Mas, normalmente, esses corantes têm um pouco de carga, talvez mude a tensão superficial desse líquido. Normalmente, você faz só com água? Você já fez só com água, sem os corantes? Já. A gente, inicialmente, fez sem nada. Só que, como a gente passa, não sei se vocês conseguiram ver o pôster que a Maria apresentou, tem capilares com constrições. E a gente precisava ver a cápsula passando pela constrição e saber se ela estava perdendo o líquido interno ou não. Então, foi isso que meio que deu a ideia da gente colocar alguma coisa ali que pelo menos desse a ideia para a gente, se na hora que ela passa pela constrição, ela está rachando, se ela está tendo alguma ruptura ou não, porque isso aconteceu algumas vezes, da gente visualizar isso e ver que ela estava liberando o fluido interno ali. Então, estava tendo uma ruptura e tal. Então, assim, favoreceu a visualização para a gente, nesse caso. Mas as cápsulas que a gente tinha feito inicialmente, sem corante nenhum, não deram muita diferença em relação às propriedades mecânicas, que é o que a gente está estudando inicialmente. Então, não deu muita diferença, assim? Em propriedades mecânicas, não. Mas a gente ainda está estudando o sistema, então tem várias opções, assim, várias coisas que a gente pode caracterizar em relação à parte realmente de interação química, do corante ou de outras coisas que a gente possa colocar ali dentro. O PDMS é inerte, né? Normalmente, o que fazem de dispositivo, o que a gente faz quando faz dispositivos de microfluídica, a gente tem, às vezes, dificuldade com algumas substâncias, né? Mas essa membrana é feita de PDMS. Então, normalmente, se o material em bulk, em material normal, ele não tem interação com aquele ativo, provavelmente a membrana também não vai ter. Mas é algo a se estudar, assim, muito interessante de pensar. Obrigada pela contribuição. Temos tempo para mais uma pergunta? Meus parabéns, Débora. Qual o menor tamanho das cápsulas que vocês conseguem produzir? 90 microns. E quanto por dia vocês conseguem produzir? Ai, você me apertou. Só de curioso, pensando na possível injeção nas rochas, né? Isso é o que a gente conversa muito em relação à aplicação realmente no reservatório. Quando a gente vai aplicar essas cápsulas no reservatório, a gente não quer uma pressão muito grande, porque senão você fratura a rocha, né? Então, esses sistemas são bem diluídos. Assim, quando eles injetam esse tipo de recuperações terciárias, esses sistemas avançados de recuperação, é bem diluído. Mas, realmente, não dá para pensar em microfluídica nesse sistema hoje para aplicação já num reservatório, não. O que a gente faz é fazer meios porosos, inclusive é o que eu vou trazer ano que vem, os meios porosos que a gente faz em capilares de quartzo, e a gente estuda com confocal, que a gente consegue varrer em 3D,
e a gente injeta essas cápsulas no meio poroso, e aí consegue visualizar em laboratório. Então, isso é prova de conceito, na verdade. A gente está estudando o conceito no laboratório para uma possível aplicação daqui a muitos anos, né? Mas a BG, que agora é Shell, né? Então, eles querem muito que a gente faça coisas a longo prazo, assim, que pense em coisas agora, mas para coisas já daqui a 20 anos. Então, isso é bem prova de conceito, porque ainda não existe nada nesse sentido, né? Eles estão fazendo alguns tipos de injeção de várias coisas para tentar recuperar o que eles podem, né? Mas ainda esse tipo de cápsula com flexibilidade controlada ainda não existe. Então, assim, é algo que ainda está muito, muito recente, né? Eu me lembro que eu fiz um videozinho para calcular quantas gotas a gente produzia por minuto. Só que o problema do PDMS é que ele vai curando, né, com o tempo. A viscosidade vai aumentando. Então, o sistema que eu colho com 2 horas não é o mesmo sistema que eu colho com 5 horas. A viscosidade é outra, a membrana já vai ter outra espessura, o tamanho da gota já vai ser outro. Então, para a gente ter as mesmas propriedades, a gente colhe em pouco tempo, assim, tipo, intervalos pequenos, e a gente analisa esses intervalos. Mas a gente pode colher, eu já colhi gotas assim, com o mesmo PDMS até 7 horas, com o mesmo dispositivo. Mas o problema é que aí para um próximo sistema, você já tem que preparar de novo, fazer a mistura de novo, colocar outro dispositivo e aí já rodar o sistema de novo. Então, assim, em larga escala, eu acho que a gente está bem longe disso. Está bem longe mesmo. Débora, obrigado mais uma vez pela apresentação. Vamos fazer um pequeno intervalo, diria uns 10 minutos, 10, 15 minutos, aí a gente volta para o encerramento.